Opa guys, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Reverse e hoje eu venho trazer um vídeo para vocês sobre o que mudou nos itens na última atualização do jogo. Então bora lá que eu já tô aqui dentro do jogo e eu vou mostrar os itens aqui para vocês, que eu acho que dessa forma fica mais fácil do que da última forma que eu mostrei para vocês. Vamos começar aqui com os itens de arma e o primeiro item que mudou foi o item cara a cara. Ele não garante mais 85 de escudo de vida, agora ele garante só 5 de resistência balística e o disparo restaurador não garante mais 5% de resistência a tiros, e sim vai garantir mais 90 de escudo balístico. Então o cara a cara aqui recebeu um buff e esse disparo restaurador recebeu relativamente um nerf. Não é nada muito interessante, mas é um pouquinho de nerf sim. Golpe carregado, ele teve um nerf. Antes ele dava mais 1 de recuperação de vida e agora ele não dá mais esse 1 de recuperação de vida. E também o dano dele foi reduzido de 12% dano balístico para 10% dano balístico. Longo alcance recebeu um buff, ele não garante mais 40% de dano balístico ali na parte condicional, que é a passiva dele, e agora ele garante mais 10% de dano balístico no geral, ou seja, ele tem mais 10% de dano no geral e não é mais algo condicional, entendeu? Então essa não precisa mais cumprir uma condição para aumentar esse dano, então isso foi um buff bem legal. Fúria recebeu um buff, ele garantia antes 7% de resistência balística, agora ele garante 9% de resistência balística. Recarregamento ativo, ele recebeu um buff e agora ele ganhou mais 50 de vida adicional, antes ele não tinha. Balas desaceleradoras, antes ele garantia mais 5 de poder espiritual e agora ele garante mais 6 de poder espiritual. Foi um buff bem mínimo, mas é um buff. Tiro de elite é a mesma coisa de longo alcance, antes ele garantia mais 70% de dano balístico condicional e agora esses 20% que foi reduzido para 50% foi adicionado em dano balístico sem nenhuma condição. Fogo alquímico, agora ele garante mais 1 metro por segundo de velocidade de corrida, antes ele não garantia isso. Aura heróica, antes o cooldown da ativa desse item era 32 segundos e foi reduzido para 25 segundos. Cartucho intensificador, antes o tempo para dano máximo nele era 3 segundos e foi reduzido para 2.7 segundos, então é mais um buff. Balas tóxicas, o dano do sangramento antes era 5% e agora é 2.5%, então esse vai ser um item mais de suporte do que de dano no geral. Trama sombria, agora o raio de detecção dele é 22 metros e antes era 18 metros. Esse item recebeu um nerf com isso, mas ele continua relativamente forte na minha opinião. Canhão de vidro, antes ele tirava 15% da sua vida máxima e agora ele tira 12%, então ele recebeu um buff nisso aí. Frenesi, antes ele garantia 40% de resistência balística condicional e agora é 55% de resistência balística condicional. Caso vocês tenham dúvidas sobre o que é essa condição para garantir esses buffs, eu posso explicar em um vídeo separado para vocês. Para quem não entende muito bem, eu faço um vídeo separado e único para isso, que vocês não vão ficar com dúvidas, tudo bem? Mas por enquanto nesse vídeo eu não vou dar nenhuma explicação para isso. Silenciador, agora ele garante mais 12% de resistência espiritual, antes não garantia, então ele recebeu um buff legalzinho. Rajada vampírica, ele recebeu um buff também, o cooldown foi reduzido de 34 segundos para 30 segundos. E com isso encerramos aqui os itens de arma. Agora a gente vai para o item de vitalidade. Aqui em vitalidade, começando com vida adicional, ele recebeu um buff, foi de 6% de dano balístico para 7% de dano balístico. Rito de cura, antes ele demorava 19 segundos para regeneração, agora vai demorar 20 segundos, ou seja, ele recebeu um nerf, só que não é nada muito absurdo não. Armadura balística, antes garantia 25% de resistência balística, agora vai garantir mais 26% de resistência balística. Retornar fogo, a duração foi reduzida de 7 segundos para 6 segundos, então ele recebeu um nerf que é um pouco interessante para esse item sim. Barreira de combate, a taxa de disparo com o escudo foi aumentado de 6% para 7%. Redutor de malefícios, a vida adicional foi aumentada de 75 para 125, ou seja, esse item vai ser um item mais preferencial para
personagens tanques como Moin Creel, Abrams e etc. Maldição anti-cura, recebeu um buff, a redução de cura antes era 40%, agora é 45%. Barreira reativa, agora ele recupera 1 ponto de vigor quando ele é ativado. Armadura espiritual, antes ela tinha 20% de resistência espiritual e agora tem 22% de resistência espiritual. Barreira divina, antes ele garantia mais 8% de raio de habilidade e agora ele garante mais 6 de poder espiritual. Pingente restaurador, antes ele garantia mais 5 de poder espiritual e agora ele garante mais 25% de resistência a golpes. Pele de aço agora não fica imune contra socos. Removedor de malefícios, agora a resistência a efeitos negativos virou 40%, antes era 35% e o seu cooldown era 48 segundos e agora é 45 segundos. Atravessador do véu recebeu um buff, antes ele garantia mais 12% de munição e mais 10% de dano balístico, agora ele garante 15% de munição e 15% de dano balístico, então ele recebeu um buff bem legal, é um item muito interessante. A próxima coisa que mudou é que Soul Rebirth foi removido do jogo, ou seja, ele não está mais dentro do jogo. Pra quem não sabe que item era esse, eu não lembro a tradução dele, ele era o item que quando você morria, depois de alguns segundos você renascia de novo, então ele foi removido do jogo. Inibidor, a desaceleração de movimento foi reduzida de 25% para 20%. Balas absorventes agora garante mais 15% de dano balístico. Ataque fantasma, agora quando você acerta ele em pessoas que estão voando, ele desacelera e puxa o inimigo para o chão, ou seja, ele vai... E com isso finalizamos a parte de vitalidade e vamos para a parte espiritual. Catador de balas, a duração foi aumentada de 35 segundos para 45 segundos, então esse item vai voltar a ser um item muito interessante no começo do jogo. Próxima mudança que tivemos aqui é no feitiço desacelerador, e ele teve uma mudança que agora ele precisa de um componente, ou seja, ele precisa de comprar um outro item antes de comprar ele, que agora é o espírito resiliente, que é esse aqui. Estranho, né, porque é um item verde e esse é um item roxo, mas é essa mudança. E também agora ele garante mais 10% de roubo de vida espiritual e mais 75 de vida adicional. E o dano dele foi reduzido de 70 para 40. Chicote atrofiante, ele teve uma mudança que, pelo incrível que pareça, não tá aqui dentro do jogo escrito, mas essa mudança tá sim funcionando. Antes ele garantia 14% de redução de tiros e agora ele garante 11% de redução a tiros no adversário. O cooldown dele foi reduzido de 22 segundos para 18 segundos, isso foi um buff bem interessante, e agora ele dá 50 de dano espiritual. Degeneração agora garante 1.5 de regeneração de vida, a redução de cura foi aumentado de 50% para 70% e também garante mais 8% de duração das habilidades, ou seja, esse item está muito forte. Recarga acelerada. Antes a redução de recarga era 16% e foi reduzido para 14%, então ele recebeu um nerf. A vida para o escudo espiritual foi aumentada de 75 para 100, então ele recebeu um buff nessa parte. E agora ele também garante mais 10% de munição, que é mais um buff bem interessante. Agora o item recarga superior garante mais 15% de munição, antes ele não garantia. Explosão aprimorada, agora o dano adicional por vida máxima foi reduzido de 9% para 8%. E o tapete mágico agora garante mais 10% de alcance das habilidades. Então é isso, pessoal, isso foi o que mudou em todos os itens nessa atualização, todos os buffs e nerfs eu contei aqui pra vocês, e agora eu vou falar o que possivelmente serão os melhores itens desse meta atual. Prestem muita atenção que essas dicas vão ser muito importantes para você ganhar a maioria das partidas que vocês estão jogando. Recarga acelerada é um item que vai ser um pouco mais interessante, principalmente para personagens tanques ou personagens como Raze e Spectra, vão ser bem legais. Recarga superior também conta, porque agora garante mais 15% de munição. Degeneração com certeza vai ser um dos melhores itens do meta atual, provavelmente vai receber um nerf logo logo, então aproveitem que ele vai ser muito interessante. Feitiço desacelerador é um item que eu acredito que vai ser bom, vai continuar sendo bom, porém eu não acredito que ele ficou melhor com isso, eu só acho que ele só vai continuar sendo bom. Redutor de malefícios vai ser um item que vai ser muito interessante para se usar em tanques, principalmente tanques como o Abrams,
que são tanques que as pessoas focam muito para dar stun nele. Balas absorventes com certeza vão ser um dos melhores itens do jogo, então se você tiver no seu jogo e tiver no late game, numa parte onde você já tem muito dinheiro e não sabe com o que gastar, não esqueça, balas absorventes é muito interessante para você comprar. Regeneração adicional era um item bom e continua sendo um item bom, mesmo que seja 1% de buff, ele vai continuar sendo um item bom, então vale a pena comprar, principalmente no começo do jogo. Aura de cura vai ser um item muito interessante para se usar também, porque ele foi buffado, principalmente para personagens suportes como a Hera, o Kelvin, o Dynamo. Vai ser bem legal. E agora aqui para a parte de arma, pessoal. Longo alcance, com certeza vai continuar sendo um item muito bom. Tiro de elite vai continuar sendo um item muito bom. Cara a cara vai ser um item mais visado ainda. Antes já era, agora com certeza. Disparo restaurador vai continuar sendo do mesmo jeito. Acho que não vai mudar porque é um item só para early game. Cartucho intensificador vai ser um item que vai ser muito usado nesse jogo. Só que para personagens que tem muitas munições na sua arma, como a Spectra, a Hera e etc. Então é isso, guys. Eu espero que tenham aproveitado esse vídeo e tenham aprendido tudo que eu tenho para passar para vocês. Se vocês gostaram dessas informações e de toda a tradução que eu passei para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí para me ajudar. E é isso. Muito obrigado, valeu, falou e fui!